Queridos irmãos, da paz do Senhor, queremos louvar o nome do Senhor por mais essa oportunidade a qual o Senhor nos concede estarmos aqui fazendo esse vídeo, comentando as lições da Escola Bíblica Dominical. Chegamos à lição de número 10. Dia 8 de dezembro do ano 2024, dia em que é comemorado o Dia da Bíblia. Todo segundo domingo de dezembro, nós, Igreja Evangélica, comemoramos o Dia da Bíblia. Data essa que é celebrada desde o ano de 1850, quando chegaram os primeiros missionários aqui no nosso país e instituíram esse dia, o Dia da Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. Que Deus possa a cada dia abençoar a nossa vida e que possamos ter um verdadeiro amor pela palavra escrita de Deus. A lição de número 10 tem por título A Promessa de Proteção Divina. Gostaria também de tributar a Deus nesta manhã honra, glória, louvor e exaltação pela também instrumentalidade do nosso pastor, irmão Elinaldo Renovado, o qual verdadeiramente tem sido usado por Deus na ministração desses maravilhosos estudos aos quais estamos estudando no decorrer deste trimestre. E o título da nossa lição, no dia de domingo que vem, é A Promessa da Proteção Divina. Textuário da nossa lição, texto bastante conhecido, até a leitura bíblica em classe também, dois textos bastante conhecidos, mas o nosso textuário é o Salmo de número 91 e verso de número 11, que diz o seguinte: porque aos seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, verso 11. Na verdade prática, pastor Elinaldo Renovado disse o seguinte: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Tem um Salmo 34:7, se não me foge a memória, ou 37:4. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Bem verdade que nós, quanto assembleanos, não temos aquele hábito de trabalharmos o tema de batalha espiritual. Nossos irmãos batistas é que tem esse hábito, mas fato é que todo crente, ele vive uma batalha espiritual. Não esse evangelho romantizado que vemos aí nos dias atuais, que entre outras pérolas diz que ser cristão não é sinônimo de ser careta e por aí vai. Na verdade existe um reino, um mundo espiritual, melhor dizendo, e todo aquele que reconheceu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, ele entra numa batalha. Você vai ver lá na carta de Paulo a Timóteo, quando o apóstolo Paulo afirma o seguinte: ninguém que milita se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para uma guerra. Da mesma forma que nós somos, como cidadãos brasileiros, somos obrigados a nos alistar e, em caso de convocação, nos apresentar imediatamente, como é escrito naqueles que se quer prestar no serviço, como foi serviço militar, como foi o meu caso, que está escrito lá, em caso de convocação, deve apresentar-se imediatamente. Na vida espiritual, irmãos, é praticamente no mesmo sentido, com um detalhe: a guerra é constante. Como eu disse, esse evangelho romantizado que nós vemos aí nos dias atuais, irmãos, que não tem o menor embasamento bíblico teológico, as pessoas não têm ideia do que é o mundo espiritual.
E no decorrer dessa lição nós vamos estar aprendendo sobre aqueles que guerreiam contra nós, aqueles que nos defendem e a nossa parte que também tem que ser feita. Nós vamos ter o melhor discernimento a partir de agora, lendo a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos crentes de Éfeso, ou aos Efésios, no capítulo de número 6, versículos de 10 a 17, e no Salmo de número 91, versos de 1 a 8. Vamos passar a estar lendo esse texto. A ambos os textos, melhor dizendo. Efésios 6,10 diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 91, verso 1 em diante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Corroborando aquilo que acabamos de falar. Existem aqueles que guerreiam contra nós. E existem aqueles que nos defendem. A passagem lá de Eliseu e Geazi, quando o rei da Síria fazia a guerra contra Israel, e aí Geazi ficou temeroso quando viu que estava todo cercado. E ali Eliseu orou a Deus e pediu o seguinte: abre os olhos para que ele veja. E ali ele realmente pôde contemplar. Ele pôde contemplar cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Temos um exército que nos defende. Os anjos do Senhor guerreiam por nós. São eles os espíritos. O que são os anjos? São eles os espíritos ministradores enviados para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Temos que ter esse discernimento. Não há o que temer, pois maior e mais poderoso é aquele que está conosco. Vamos entrar na nossa lição. Vamos ler a introdução e depois do início dos tópicos nós veremos destacar apenas as passagens que nós destacamos, para não perdermos tempo. Não tomarmos tempo, porque o nosso tempo ele é curto. Introdução. Nesta lição, tomamos Efésios 6 e o Salmo 91 para estudar a promessa de proteção
que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, vou destacar aqui, ó. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e contra seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Lembrando que a carta de Efésios, que estudamos nesse trimestre, 36 vezes o apóstolo Paulo usou a expressão em Cristo, dando uma média de 6 por cada capítulo. Estando em Cristo, fazendo aquilo que ele ordena através da sua palavra, não há o que temer. Pois o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Tópico 1. Proteção espiritual contra o inimigo. Proteção, primeiro subtópico. Proteção contra o maior inimigo. Vamos aqui na metade do primeiro subtópico. Ó. O capítulo de número 6 da Epístola do Apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor nos disponibiliza para a nossa proteção. Note que sempre, melhor dizendo, que sempre está atrelada à nossa ação. Não é achar, eu tenho um Deus todo-poderoso e eu não tenho que fazer nada. Não. Deus disponibiliza armas para nós podermos lutar e vencermos, porque a vitória ela já é garantida. Mas para isso nós devemos estar verdadeiramente trabalhando, lutando, avançando para a honra e para a glória do nome do Senhor. Não podemos achar que é só ficar parado descansando. Não, tem que levantar e tem que andar e tem que lutar. Que fazendo assim, o Senhor verdadeiramente nos concederá a vitória para a glória do seu nome. Os inimigos espirituais em Efésios. Pena que não temos tempo. Nem domingo na classe nós teremos um tempo para verdadeiramente podermos trabalhar esse subtópico aqui. Vamos apenas listar para que a gente venha ter o discernimento. Porque nesse evangelho romantizado, esse falso evangelho, irmão, a pessoa não tem noção do que é o mundo espiritual. Os inimigos espirituais em Efésios. Em Efésios 6:12. Ó, aqui no começo, ó. As expressões que o apóstolo Paulo usa para esses inimigos são principados. Que são os principados? Governos do mal, liderados pelos príncipes das trevas. Primeiro, porque se na parte dos anjos existe uma hierarquia no reino de Deus, no reino da luz, tem os anjos, e os anjos têm a sua hierarquia, arcanjos, serafins, querubins, enfim. Da mesma forma existe
no reino das trevas. O primeiro, principados, governos do mal liderados pelos príncipes das trevas. Segundo, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Certamente isso aqui foi o príncipe da Pérsia, né? Não, talvez seja o primeiro, provavelmente é o primeiro. Daniel ora a Deus buscando a resposta a respeito de algo a Deus. E o príncipe da Pérsia, então, certamente o principado, se levantou e aquele anjo que era que trouxe a primeira resposta de uma hierarquia inferior, ele não pôde lutar, tinha sobre si o poder necessário para lutar contra aquele principado, e a insistência na oração de Daniel fez com que o arcanjo descesse, pelejasse contra aquele principado e ele liberasse o caminho, desobstruísse aquele caminho, e o anjo chegou e trouxe a resposta para Daniel. Tá? E aí vem as potestades, que são os poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, contra nós. Terceiro, príncipes das trevas deste século, que são demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor. Olha só o quão relevante é esse tema para a pessoa ter o correto discernimento do que é uma batalha espiritual, do que é a batalha na qual nós estamos inseridos. Vou sempre destacar isso aqui. Estamos inseridos, não tem para onde correr. Reconheceu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, está inserido. Como eu falei, fiz uso da passagem de Paulo a Timóteo. Estamos aqui para agradar aquele que nos alistou para uma guerra. E temos as armas necessárias para podermos lutar e vencer. E combate a igreja do Senhor Jesus e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Já vivenciei isso. Já contei lá na classe lá na nossa igreja, quando, pela graça do Senhor, fizemos uma cruzada evangelística, na igreja da qual nós fazíamos parte. E quando começamos o trabalho, senti assim uma pressão espiritual tão forte, mas tão forte, assim, trabalhando contra a realização daquele trabalho. Automaticamente chamei acho que era presbítero na época, hoje ele é pastor, para a glória de Deus. Pedi para ele fazer uma oração. Depois que fez aquela oração, ele entendeu também. O Espírito me orientou para fazer aquilo, e o irmão também entendeu, fez aquela oração. Realmente, depois daquela poderosa oração que foi feita ao Senhor, aí que a gente foi presenciar o agir de Deus no meio daquele povo que estava naquele lugar, porque realmente existe e trabalha contra. E o pastor Rinaldo colocou aqui, ó, das igrejas do ambiente de adoração a Cristo. Quando a gente vai para a casa de Deus, nós vamos para a igreja para cultuar, para adorar ao nome do Senhor. Os crentes têm que ter esse discernimento, que a coisa não é só pegar e cantar, não. Vai muito além disso aí. Vai muito além desse negócio, porque o diabo não quer que a igreja adore ao Senhor. Porque diz a palavra do Senhor que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Então, a igreja adorando ao Senhor, a pessoa recebe as bênçãos do Senhor, e o diabo de maneira nenhuma quer que isso aconteça. Mas vamos seguir, porque infelizmente o tempo não permite que a gente venha trabalhar. Como eu disse, para apenas destacar aqui, e domingo também certamente a gente vai ter que dar um jeitinho para destacar essa parte aqui principal, para a gente poder verdadeiramente trazer ao correto discernimento da coisa. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas não tem esse discernimento. Não tem. Não tem, para que a pessoa possa entender quem é o nosso inimigo. E terceiro e último subtópico do primeiro tópico, as armas
espirituais do crente. Destaca aqui, ó. Letra A. Verdade. Uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. C. A preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo como Jesus o venceu. Letra D. O escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. E letra E. Capacete da salvação. Uma convicção. Então tem a letra F. Letra E, capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. E letra F, a espada do Espírito. Uma poderosa arma de ataque, de defesa, né? Houve um erro de grafia aqui. Defesa contra os ataques malignos. A espada do Espírito. A espada do Espírito fala sobre a fé. E essa é a vitória que vem do Senhor do mundo, conforme diz-nos a santa palavra de Deus, a nossa fé. E é necessário batalharmos dia após dia. Nós vamos ver lá na Epístola Universal de Judas. Tive necessário escrever-vos e exortar-vos a batalhar. Olha o contexto de batalha. Pela fé que uma vez foi dada aos santos. É necessário batalhar por essa fé. Pois tendo essa fé, nós haveremos de vencer o mundo. Hein? Entremos no segundo tópico. Já está quase 22 minutos esse vídeo. Vou ter que correr para encerrar o mais breve possível. Segundo tópico. A maravilhosa proteção de Deus. Olha só. Aqui no começo logo. O Salmo 91 revela a proteção divina para o que se relacionam com Deus e andam em sua presença. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Tem que ter intimidade com Deus. Lembrando que Deus é santo. E sendo santo, para nós nos relacionarmos com Ele, temos que andar em santidade. Por isso que o nosso adversário se levanta contra nós, através das suas astutas ciladas, como Paulo destacou lá. Pois, fazendo aquilo que desagrada a Deus, irmãos, Deus se afasta de nós. Deus se afasta de nós, Deus é santo. Nós temos que andar em santidade, nós temos que nos separar das coisas desse mundo. Se separando das coisas do mundo, Deus estará próximo de nós. O anjo do Senhor, o Espírito de Deus e o anjo do Senhor estarão próximo de nós. Então, poderemos vencer agora. Se não estiver se relacionando com Deus, não vai ter como. Algo fácil. Presa fácil. Segundo subtópico. Deus, o nosso refúgio. Refúgio fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. Aqui na metade do subtópico, a outra expressão é a peste perniciosa, que se refere à proteção contra as enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. Alguns crentes perderam a vida. Muitos crentes perderam a vida na Covid-19. Mas graças a Deus, muitos crentes também foram preservados. Meu sogro mesmo foi um quase 80 anos, chegou lá com, acho que se não me falha a memória, 80 e poucos % dos seus 2 pulmões tomados. A médica chegou e falou, a enfermeira que é da família da minha esposa falou, prepara para o pior. Mas Deus o tirou de lá. Deus
com a sua mão forte e poderosa, tirou daquela situação e está vivo até o dia de hoje. Porque Deus realmente guarda, nos protege, sendo essa a vontade dele. Então, tenhamos certeza desse negócio. Deus é aquele que nos livra do laço do passarinheiro, que fala das astúcias do nosso adversário contra a nossa vida para ludibriar, para nos enganar, para nos prender, e também nos livra da peste perniciosa. Terceiro subtópico, a onipotência de Deus. O Salmo 91, aqui no começo, apresenta a Deus como o onipotente, aquele que é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. O que ele quer, ele pode sim realizar em nosso favor. Tenhamos isso na nossa mente. Terceiro e último tópico da nossa lição: promessas e proteção. Lá na parte final do primeiro subtópico, os inimigos serão derrotados. Primeiro subtópico. Lá na parte final, tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tenhamos isso em mente. Nossos inimigos e adversários serão derrotados. Não como alguns colocam: Satanás está debaixo dos meus pés. Não. O texto lá a carta ao apóstolo Paulo aos Romanos, se não me falha a memória, fala: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Essa é uma ação que Deus irá realizar. Tá? Ação exclusiva de Deus. Não podemos ser enganados, ser ludibriados com falsos ensinamentos que são colocados nas mídias, enfim, em tudo que nós vemos nos dias atuais. Não. Isso é algo reservado para o próprio Deus realizar. O Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Isso não é tarefa para nós. Olha o exemplo lá de quando o arcanjo Judas mesmo, continua falando sobre Judas, quando estava lá disputando a respeito do corpo de Moisés, que a gente falou: não ousou falar palavra de maldição contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Porque nós não temos poder de vencer o diabo, não, irmãos. Não temos, não. Ora, se nós estivermos na presença de Deus, o poder de Deus que habita em nós faz nos triunfar contra ele. Tem essa história de: tá debaixo do meu pé? Vai nessa. Segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Parte final desse subtópico também. Um pouquinho da outra na revista, deixa eu secar. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança. Porém, compreendendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor, o Todo-Poderoso, é aquele que nos guarda. Tá? E terceiro e último subtópico: a abrangência. Parte final. Em muitas outras passagens bíblicas, o Senhor é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Salmo 33, versos 6 e 9. Por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a promessa
a bênção protetora de Deus se fará presente. Vamos ler a nossa introdução para encerrarmos. Em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde. Lembra daquela passagem quando Cristo chegou lá em Jerusalém, quando ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, a espada, assim como a galinha junta debaixo de seus pintainhos, assim eu queria fazer convosco. Tá? Proteção, guardar, proteger. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito, destacar aqui também, assim na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Que Deus possa abençoar os irmãos, que possamos verdadeiramente ter certeza que estamos inseridos em uma batalha, mas só que nessa batalha somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Deus possa abençoar os irmãos. Ore, compartilhe esse vídeo por gentileza e divulgue. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.